isso. A gente também acreditava muito que no jogo contra o Sampaio Corrêa as coisas iam caminhar super bem. A gente tinha, a 777 havia contratado um profissional só para trabalhar bola parada e eu tive felicidade de trabalhar com ele. Foi muito bom, que me fez crescer ainda mais na bola parada. Tenho tudo gravado, naturalmente, né? Todas as jogadas, e muito interessante para a atenção que ele dava na questão do bloqueio, principalmente, né? Quando a gente fazia a bola parada ofensiva, as jogadas que ele fazia. Então, naquele jogo, nós fizemos uma jogada ensaiada que saiu um pouquinho diferente, mas foi basicamente aquilo que ele havia treinado. E foi muito bom. A gente começou ganhando aquele jogo e daqui a pouco a gente toma uma virada. A gente consegue empatar com o Andrei. E quando no último lance, a gente com um jogador a menos, né? Você até achou que não, mas eu só não estou lembrado exatamente de quem foi expulso. Mas nós tivemos uma expulsão, e o Alex Teixeira não conseguiu pressionar, eles bateram um corner rápido e colocaram na área quando o atacante deles conseguiu ganhar em cima do Edmar, nas costas do Edmar. Eu perguntei sobre o jogo contra o Criciúma se dava uma tranquilidade, e eu vou usar uma expressão que eu nem gosto muito, mas que acontece no futebol, que é um clima de oba-oba. Mas vamos usar o oba-oba mais pro lado da tranquilidade. Você acha que esse clima de tranquilidade acabou atrapalhando um pouco? Porque era o Sampaio que já não brigava mais por nada, era São Januário lotado, uma vitória simples colocar o Vasco na Série A. Você acha que o time entrou relaxado demais e isso acabou atrapalhando um pouco? Que não era um Vasco muito tenso, assim? Porque os outros jogos foram muito tensos, né? Esse contra o Sampaio parecia um pouco mais protocolar. Não vejo o time relaxado. É que Sampaio, ele entrou realmente assim, como se estivesse jogando uma final de campeonato, para eles, né? Provavelmente tiveram muitos incentivos ali por fora. Mas assim, nada justifica naturalmente a gente tomar 2 gols de virada ali. A gente realmente tinha que ter matado aquele jogo. Um jogo que a gente começou muito bem, que poderia ter terminado o jogo já classificado. Mas é isso, o futebol é apaixonante por causa disso, não existe uma lógica. E foi o que aconteceu. A gente, infelizmente, tomou aqueles 2 gols, conseguimos empatar. E a gente tinha que ter todo o cuidado por estar com um jogador a menos, mas infelizmente a gente acabou tomando um gol numa bola parada que normalmente a gente era muito forte, a gente não tomava gol de bola parada, né? Então foi um momento extremamente difícil. Aí a gente vê o Thiago sendo vaiado, eu fui vaiado pela torcida pra caramba, e a gente vai para aquele último jogo contra o Ituano no sufoco do caramba e tendo que vencer aquele jogo, né? Quando a gente recebeu o Léo aqui, ele falou que o que mais deixava ele bravo é que era o jogo... A batalha de Itu não era nem pra ter acontecido, né? Que ele foi muito com isso na cabeça. Pô, isso daqui não era pra estar acontecendo com a gente, era só a gente ter vencido em casa. Mas como é que foi aquela semana pra você? Não quero nem falar do jogo, mas a semana. Que foi uma semana difícil, no mínimo. Como é que foi? Primeiro, a gente tomou a decisão de sair daqui, né? A gente precisava sair, porque senão poderia ter protesto dos torcedores, como aconteceu quando a gente saiu com o ônibus. Já saiu, alguns torcedores estavam protestando e tal. A gente achou melhor ir lá para São Paulo, no interior de São Paulo, para a gente poder focar justamente nesse jogo. E foi difícil, foi tenso, mas eu procurando, com toda a minha experiência, já por ter passado por momentos parecidos com esse, até mesmo no próprio Vasco, trazer os jogadores de que a gente poderia mudar essa situação e que a gente alcançaria o nosso objetivo. E uma coisa que foi muito, muito interessante que aconteceu nesse jogo é que os familiares dos jogadores do Ituano já estavam com a camisa do acesso, Série A 2023. Aquilo ali, cara, eles não têm ideia do quanto foi motivante pra gente. Porque nós falamos isso com os jogadores. Eu falei porque foi no momento que a gente entrou em campo. E eu pedi para que os jogadores se falassem, que alertassem essa situação. Falamos isso no vestiário, né? Que a gente não poderia perder, que eles já estavam comemorando. Pode ser que no jogo contra o Sampaio Corrêa isso aconteceu na mente dos jogadores. É difícil a gente entrar na mente do atleta. A gente procura fazer de tudo para que isso não aconteça, né? Mas a gente percebeu que o Ituano estava convicto, certo de que eles alcançariam o objetivo deles naquele jogo, e quando eles foram surpreendidos, é claro. E você abriu o placar muito cedo aquele jogo, né? O Vasco abriu o placar muito cedo, o que parecia que ia ser uma parada tranquila. Mas o Thiago salvou lá atrás algumas vezes. Foi, é verdade. Foi um jogo muito difícil, mesmo com um a mais.
durante boa parte do tempo, depois a gente teve uma expulsão. A gente não fez um bom jogo, realmente fez um jogo, talvez pela tensão, pela responsabilidade da questão do acesso, a equipe realmente não conseguiu fazer um grande jogo, mas o que importa realmente é que nós alcançamos esse objetivo e fico muito feliz pelo Thiago ter alcançado o objetivo do clube, mas o objetivo dele, porque ele não merecia, né? Por exemplo, sair do clube com aquela situação como aconteceu no jogo contra o Sampaio Corrêa, porque ele foi um jogador extremamente importante em toda essa caminhada. E como é que foi pra você, treinador? Porque o Andrei foi um cara muito importante no acesso, inegável. Mas o Andrei é expulso naquele jogo num lance... vou usar a palavra aleatório, não sei se é a melhor palavra, mas assim, um lance nada com nada. Então, se ele foi expulso, você ali na beira do campo, como é que foi? Que você perdeu um jogador que é importantíssimo tecnicamente e igualou um número, né? Você tava com um a mais, parecia que tava tranquilo, entre aspas. Como é que foi pra você? Você conversou com o Andrei depois do jogo? Ou o acesso meio que deixou tranquilo, deixou calmo? O acesso naturalmente fez a gente festejar muito. É claro que eu falei pra ele, não pode tomar, é uma experiência que ele tem que pegar pra ele. Ele não poderia ser expulso naquele momento, a gente com um a mais. Mas naquele momento, rapidamente, a gente também, essa questão do Nenê, já tomamos a decisão de tirar o Nenê pra gente fortalecer realmente a parte defensiva, né? Agora, o Andrei realmente é um jogador muito importante pro Vasco da Gama. Um jogador que consegue ser importante na construção, que a gente fala do tiro de meta. Ele consegue ser efetivo na segunda fase, que é aquela que você vai entrar no campo do adversário, e ele consegue também ser efetivo e importante na conclusão, porque ele consegue fazer gol. Ele é um jogador, tem a minha altura, mas ele tem uma bola... Na bola parada, ele tem uma impulsão e um tempo de bola muito bom. Então, realmente, é um jogador com muita qualidade que tende muito a crescer. Qual é, bonitos e bonitas? Eu sei que acabou o corte, mas antes de você ir embora, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like e segue também as nossas redes sociais, @ForaDoJogoCast, no Twitter, no Instagram e lá no TikTok. Valeu? Tamo junto!